Há alguns anos, a Igreja do Brasil tem sido despertada para assuntos muito importantes, muito relevantes, que é a respeito do fim dos tempos, que é a respeito do dia do Senhor, que é a respeito dos últimos dias, escatologia, perseguição e tudo isso, né? Eu creio que essa mensagem que era um pouco escondida, talvez há uns 10 anos atrás, foi muito gritada, foi muito falada e ainda está sendo e ainda precisa continuar. Mas muitas vezes, quando nós ouvimos muito disso, estudamos muito isso, nós temos o perigo de entrar num campo teórico, num campo de especulação e de teoria, onde, já que estamos falando do futuro, daquilo que vai acontecer, então é lá, né? Eu posso pensar em possibilidades, posso entrar em detalhes, posso ficar estudando o que homens de Deus estão falando ou falaram através da história. E corremos o risco de estarmos com as nossas mentes pensando naquelas coisas, mas no nosso dia a dia não vivendo para aquele dia. E então, nessa manhã, o que eu queria falar é como nós podemos, e assim, de maneira nenhuma vai ser algo exaustivo, mas eu creio que vão ser sementes para você pensar, e talvez alguns chacoalhões, de como nós podemos ter uma aplicação radical daquilo que nós sabemos, ou daquilo que nós estudamos, ou lemos na palavra sobre o dia do Senhor, sobre os últimos dias, como eu posso aplicar isso na minha vida hoje. Como eu posso viver diante daquele dia, como eu posso trazer para a prática. Eu queria começar lendo 2 Timóteo 3. Em 2 Timóteo 3, a partir do versículo 1, nós vemos um retrato do que o apóstolo Paulo profetizou de como seriam as pessoas que viveriam nos últimos dias, como seriam as pessoas logo antes do retorno do Senhor. Diz assim: mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levados por todo tipo de desejo, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas estes não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. E eu fiquei muito impressionada esses dias quando eu li essa lista e quando eu continuei lendo ali até o versículo 9, porque o que se fala ali não é de como o mundo vai estar antes do retorno de Jesus. Não é uma descrição dos perdidos. Você vê ali que são pessoas que estão aprendendo, né? Que são pessoas que estão
dentro da igreja, que estão fazendo parte da igreja e que tem todas essas características aqui. E, infelizmente, irmãos, muitos no nosso dia se encaixam nessas características. E não vamos apontar o dedo para outros, mas vamos pensar, será que algumas dessas características fazem parte da minha vida? Será que algumas partes disso daqui estão escondidos no meu coração? Talvez até expressos em ações, mas talvez contidos, mas estão ali escondidos na nossa motivação? E que Deus nos ajude a viver fora dessa lista. Amém? Que estejamos atentos a esses pecados que talvez não sejam tão aparentes, mas que podem estar escondidos em quartinhos do nosso coração. Queria que a gente virasse para 2 Pedro, capítulo 3. Eu tenho falado que esse capítulo tem sido o capítulo da nossa família, tanto que o Paulo fez o Elijah decorar ele, desafiou ele a decorar o capítulo, e eu acho sempre muito engraçado, porque normalmente a gente decora salmos, né, e coisas assim, mas assim, e aí o Elijah está lá decorando, né, amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. Mas esse capítulo tem tantas riquezas, e a gente ouviu ele muitas e muitas vezes enquanto o Elijah decorava e recitava para a gente. Mas eu queria ler para vocês a partir do versículo 10. E, então, lembrando que somos de uma cultura em que falamos sobre o dia do Senhor, em que meditamos sobre esse assunto tão importante para os nossos dias, ensinamos. Então, vamos ler. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por esta razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E então esse tem sido o nosso refrão enquanto nós lemos a palavra, enquanto nós lemos as profecias do Antigo Testamento, enquanto nós estudamos Apocalipse e as cartas de Paulo, naquilo que Paulo fala sobre os últimos dias. Esse tem sido o nosso refrão. Já que nós sabemos de todas essas coisas, já que essas coisas que nós estamos vendo hoje, que são visíveis para nós hoje, vão se desfazer, essas coisas vão passar, o visível é passageiro. Que tipo de pessoas nós devemos ser? Eu achei bem interessante esse ser, não é que tipo de coisas nós devemos fazer, e daí ele vai dar uma lista de que você tem que ir morar no mato e crescer sua própria comida, apesar que seria legal, mas ou outras coisas que podem vir à nossa mente diante daquilo que nós devemos fazer aos fins dos tempos. Mas ele fala, vocês devem ser pessoas. Ele nem fala, vocês devem viver assim. Vocês devem ser pessoas que vivem assim. Que tipo de pessoas nós devemos ser? E
a primeira coisa que gostaria de falar nessa manhã, que é o que nós não devemos ser, o que não é ser uma pessoa que acredita na iminente vinda do Senhor, é que nós não devemos ser pessoas com uma visão escapista, com uma visão, já que tudo vai passar, nada importa. Já que o meu corpo vai ser desfeito, eu não preciso cuidar do meu corpo. Já que as casas vão passar, eu não preciso cuidar da minha casa, falando como dona de casa, né? Já que tudo vai passar, por que eu vou fazer qualquer coisa no ministério? Para que eu vou construir qualquer coisa? Então, pessoas que vivem para o dia do Senhor não têm essa visão escapista, mas elas sabem no que elas devem investir e por que elas devem investir naquilo. Elas não vão construir coisas de palha, madeira, coisas que, quando o fogo do Senhor vier, vai ser queimado. Aquela pessoa que tem a visão no dia do Senhor, ela não vai fazer coisas que, quando o Senhor vier, ele não vai reconhecer, ele não vai achar que foi boa coisa. As pessoas que vivem para o dia do Senhor, elas vão pensar, Deus, o que Deus acha do que eu estou fazendo? E por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, seja lá o que for? Fiquei pensando, por que eu, como mãe, esposa, dona de casa, vou me dedicar a limpar a minha casa se amanhã ela vai estar suja? Aliás, se Jesus vai voltar e vai destruir tudo, por que eu vou me dedicar a essas coisas passageiras, visíveis? Porque eu estou criando um ambiente onde eu estou formando um lar, uma família. Eu estou servindo a minha família e as visitas e as pessoas que entram na minha casa. Então, apesar de ser um trabalho que parece passageiro, que parece só visível, não é, porque eu estou investindo em pessoas. Mas se eu começar a idolatrar a minha casa, onde ninguém pode pisar no chão porque está limpo, e eu não vou receber visita porque vai incomodar a minha casa, ali eu já estou trabalhando para o que é passageiro, que não tem valor. Então, não é o que eu faço necessariamente, mas é por que e para quem eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Eu pensei no trabalho, eu estava pensando em trabalhos, né? Pensei no trabalho do Dudu, né? Por que eu vou dedicar horas e horas para fazer livros bonitos, né? Agradáveis de ler? Esses livros vão ser queimados, né? Tudo vai passar, né? Não sei, né? Como que vai ser no milênio, mas, né? É passageiro, é papel. Então não posso construir de papel porque não vai sobreviver o fogo. Não, por quê? Porque a mensagem nesses livros vai abençoar pessoas, vai trazer a mensagem para pessoas que vão conhecer mais a Deus, que vão conhecer mais coisas que são valorosas, que são valiosas. E aí você pode aplicar para qualquer coisa que você faça. Qualquer trabalho que seja digno, que seja merecedor de você fazer. Por que você faz o que você faz? Você está trabalhando simplesmente para construir coisas que são passageiras ou aquilo que você faz tem um valor eterno? Isso no ministério, eu sei que muitos aqui estão envolvidos em ministério, é de suma importância para você não ficar amargurado e frustrado. Um rápido testemunho, né? O ministério que nós trabalhamos juntos por 15 anos, né? Alguns vieram no meio ali. Se a minha visão, se a minha ideia fosse naquilo que é visível, hoje eu seria uma pessoa frustrada, amargurada. Mas eu sei que tudo, porque nós, assim, a gente deu uma, né? Um foi para um lado, outro foi para o outro. E aí você pode falar, nossa, 15 anos da minha vida, ajudando a construir um ministério que hoje não ressoa comigo. Foi em vão?
eu sei que cada um dos meus dias não foi em vão, porque eu não estava fazendo pela estrutura, pela instituição, nem pela liderança, mas pelas pessoas em quem eu estava investindo. E eu sei que o tesouro que foi investido na vida delas, talvez não tudo, porque temos muitas falhas, mas eu sei que há tesouros eternos, investidos em pessoas que talvez nunca mais eu vou ter contato com elas. Não tem problema, porque o evangelho foi pregado, pessoas foram discipuladas, eles conheceram mais Jesus. E se tudo acabar, prédios, escola, blá, 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 não tem problema, porque o que vai ficar é o que foi semeado dentro da vida de pessoas. Então, não é uma visão escapista de que não tem nada para eu fazer, ou que eu só vou ficar mexendo com coisas espirituais. O que nós temos para fazer nesses dias são, muitas vezes, coisas práticas, coisas que envolvem papel, computador, telefone, vassoura, máquinas, envolvem coisas físicas. Mas se o nosso coração, se a nossa ideia, se o porquê nós estamos fazendo é pelas pessoas que vão ser afetadas, é por aquilo que não é passageiro, isso tem um valor eterno. Você está vivendo para o dia do Senhor. A segunda coisa que eu queria dizer em relação a aqueles que vivem olhando para o dia do Senhor, é que não é uma visão equilibrada e bem aceita. Deus continua sendo radical e continua nos chamando para fazer coisas loucas para Ele. Se alguém acha que, não, essa coisa de radical foi lá da geração passada, agora a gente tem aqui ficar sossegado, ficar calminho, ficar confortável na nossa vida, não sei que Deus que você está servindo. Jesus nunca chamou ninguém para uma vida confortável. Ele continua chamando pessoas para uma vida radical, mas você precisa ouvir a voz dele te chamando. Você precisa saber que é Ele que está te chamando para o que quer que seja radical na sua vida. Eu penso sobre como Jesus não mandou todas as pessoas que vieram falar com Ele vender todas as coisas, dar para os pobres e seguir a Ele. Mas Ele falou com uma pessoa. Ele falou com um jovem rico. E ele saiu triste e não obedeceu. Deus fala coisas específicas com pessoas específicas. E é diferente, não dá para copiar, não dá para imitar. Eu vou fazer isso porque o outro está fazendo. Eu vou fazer isso porque todo mundo está fazendo. A vida radical que Deus nos chama, ela é individual, ela é específica. Eu vou fazer homeschooling porque todo mundo está fazendo, porque eu tenho que fazer. Não. Eu vou pôr meus filhos na escola porque todo mundo agora está pondo os filhos na escola. Não. Eu vou deixar meu trabalho porque é isso que todo mundo está fazendo. Não. Quer você trabalhe no seu trabalho, quer você deixe o seu trabalho para fazer outra coisa, quer você mude de cidade, quer você fique na sua cidade. Faça tudo para a glória de Deus. Faça tudo ao Senhor. Faça tudo com convicção. E aí eu quero... Então, faça com convicção. Só queria pontuar isso aqui. Se nós estamos confortáveis, se a nossa vida não tem desafios, se a nossa vida está nos esquemas, tudo certinho, a gente não cresce. E a gente rapidamente não precisa de depender no Senhor, porque a gente sabe o que fazer. E qualquer coisa que a gente faça por nós mesmos não tem valor para Deus. Se você faz pela sua força,
A Bíblia chama isso de trapo de imundícia. Então, para você fazer alguma coisa que agrada a Deus, você precisa depender dele. E para depender dele, você precisa precisar depender dele. Se você está fazendo só coisas que você fala, isso eu sei, isso eu consigo, sempre fiz, já tenho experiência, fica à vontade, vou lá, sossegado, provavelmente, ou você está prestes para ouvir a voz de Deus, que Ele vai te mudar e te desafiar, ou você não está ouvindo a voz de Deus, você precisa buscar Ele. Porque Deus não nos chama para uma vida confortável, uma vida sossegada, onde a gente sabe o que a gente está fazendo todo o tempo. Ele nos chama para depender dEle. E Ele vai nos colocar em situações desafiadoras, difíceis, que vão nos fazer crescer e vão nos fazer depender completamente dEle, para que os nossos frutos sejam para a glória dEle e não para nós mesmos. Amém? Então, essa é eu falei o que não era, né? Não é uma visão escapista e não é uma visão equilibrada e, né, sossegada, bem aceita por todos. É uma caminhada de fé. E aí eu quero dar algumas dicas, alguns pensamentos, e talvez, se você sente que está com dificuldade de manter o dia do Senhor à sua vista, né? Manter aquele dia diante de você no seu dia a dia. Aquele que vive sabendo que todas as coisas vão se queimar, o céu vai passar, a terra vai se desfazer, né? Vai ter tudo que pode ser abalado, vai ser abalado. Ele precisa viver pela fé e ele precisa praticar agora o que é viver pela fé. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Vem por meditar na palavra de Deus. Vem por colocar o nosso foco naquilo que Deus falou, nas suas promessas e nos seus princípios. Se nós colocamos os nossos olhos muito mais em mídia social, em o que o mundo está falando, nas notícias, se é isso que está constantemente entrando pelos nossos olhos, enchendo a nossa mente, será que a gente vai conseguir viver pela fé? Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus, vem por se encher da palavra de Deus. O que entra pelos seus olhos é o que alimenta a sua alma, é o que alimenta os seus pensamentos. E aí você enche sua mente, seus pensamentos com tudo quanto é lixo. Ou talvez não é um lixo pecado, mas é lixo porque não tem valor eterno. É competição, é comparação, é sucesso dessa vida, é N coisas que enchem os nossos olhos constantemente. E você enche a sua mente com essas coisas, e depois você quer ter fé para viver a vida com Deus, não dá certo, não dá. Porque você precisa encher, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Vem por se encher da palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. E a proporção ali, eu faço meu devocional lá, 15 minutos. E o restante das 23h30, 45, eu estou me enchendo de outras coisas. Como a fé vai prosperar num ambiente insípido desse? Não prospera, não é, Deus, não sei porque você não está me dando fé, Deus, não sei porque eu não tenho vitória, mas encha-se da palavra, encha-se daquilo que Deus fala, daquilo que Deus falou, do que Ele falou para a sua igreja, do que Ele falou para os nossos dias, encha-se disso. Alimenta a sua mente, o seu coração com isso, e a fé vai crescer, isso vai gerar fé em você. Pelo Espírito Santo. A gente precisa ser uma geração que sabe como combater as vozes ao nosso redor. As vozes que estão constantemente tentando
ou nos colocar para baixo, fazendo a gente sentir que a gente não é nada, que não consegue fazer nada, que a gente é um fracasso, ou tentando nos fazer orgulhar e falar que a gente consegue fazer tudo sozinho. São essas as vozes que vêm contra nós. E às vezes as duas, né? Daí você oscila entre uma e outra. Como que a gente combate isso? Pela palavra de Deus. Gente, parece uma coisa simples, uma coisa, como fala, imatura, né, para bebês, mas é uma verdade que todos nós precisamos. Se você tem uma área onde Satanás te ataca com pensamentos que você sabe que não são de Deus, faz uma lista de versículos sobre aquele assunto, do que Deus fala sobre aquilo. Faz uma lista, decora, medita, pensa neles dia e noite. Não vai cair do céu, não vai vir de repente uma fé sobrenatural sobre você. É um encher da nossa mente, é um renovar da nossa mente sobre aquilo que Deus fala, sobre aquilo que é a verdade. Se você fizer isso, se você encher a sua mente da verdade, a fé dentro de você cresce naquela verdade. E há vitória nisso. Amém? A fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos. Nós estamos constantemente vendo aquilo que é contrário à palavra de Deus, como o mundo funciona, a corrupção, tudo que está no mundo. Mas a fé tem que ser alimentada pelo nosso ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra, e conforme isso vai acontecendo, a gente vai crendo mais naquilo que a gente não vê do que aquilo que a gente vê. A gente vai crendo naquilo que é a realidade espiritual, aquilo que Deus falou que é verdade. A fé no que Deus prometeu, a fé nos princípios e no caráter de Deus. O que vai acontecer conosco quando a perseguição realmente começar, quando as coisas realmente começarem a apertar, e a gente realmente começar a passar dificuldades que não tem muita saída? O que vai acontecer conosco se a nossa fé não está arraigada naquilo que nós não vemos, não está no passageiro? E a segunda coisa é que nós precisamos entender que nós somos filhos e filhas de Deus. Nós precisamos saber quem nós somos. Isso, irmãos, é, de novo, uma coisa que parece elementar, mas é um problema da nossa geração não saber quem nós somos, não conhecer a nossa identidade como filhos. Então, qualquer coisa que alguém fala para nós, nos abala. Se alguém torce o nariz para a gente, nos abala. Se alguma coisa não dá certo do jeito que a gente gostaria, ficamos abalados. Se não temos os frutos no ministério que gostaríamos, ficamos abalados. Se temos dificuldades financeiras, ficamos abalados. Se somos cancelados na mídia, ficamos abalados. Não quer dizer que a gente está acima de todas as coisas, que nada vai nos abalar e a gente está, né, flutuando acima assim. Mas, irmãos, existe uma identidade que precisa ser desenvolvida em cada um de nós, de saber quem nós somos, quem o Pai fala que nós somos, que não vai ser abalado por aquilo que os outros falam, por aquilo que acontece. É uma âncora para as nossas almas. É uma âncora onde você pode falar assim: realmente, isso que eu fiz é errado, mas eu não sou um erro. Entendeu? Onde é possível se arrepender com facilidade, porque a sua identidade não está ligada àquilo que você fez. Então é fácil. Poxa, isso aqui realmente errei. Vou aprender, vou fazer melhor. Quem é filho de Deus não fica refém das suas próprias ações de acertar ou errar. Não fica refém do que os outros falam. Pode ouvir, pode escutar, ter humildade para reconhecer,
Mas a sua identidade não está nas coisas desse mundo. Não está na sua escolaridade, não está na sua inteligência, não está no seu trabalho, não está no seu sucesso financeiro, não está no sucesso da sua família. Está em quem Deus é e quem te chamou para ser. Está em você saber aquilo que nós cantamos. Eu era cego, pobre. Você quer falar uma coisa mal de mim? Como diz, né? Eu posso te dar uma lista maior do que essas coisas que você vai falar, porque eu sei. Eu sei quem eu sou, eu sei também de onde eu saí, eu sei de onde Deus me libertou e quão pior eu poderia ser. Reconhecer, eu não sou nada, eu não tenho nada de valor que não seja nele, mas Ele me lavou, Ele morreu por mim, Ele me deu novas vestes, Ele me fez nova criatura, e hoje, por causa dele, eu sou filha de Deus. Eu estou num processo de santificação, mas eu já sou santa diante de Deus. Eu não me escondo de Deus, eu corro para Ele. Porque eu fui aceita quando eu menos merecia. Quando não havia nada de valor em mim, Ele olhou para mim. E Ele me escolheu, e Ele me amou, e Ele me vestiu. Essa identidade, essa certeza nos protege do orgulho, que está naquela lista de 2 Timóteo. Um orgulho que vem antes da queda, né? Um orgulho que nos faz resistente ao arrependimento, que nos faz nos afastarmos de Deus e construirmos pelas nossas próprias forças. Essa identidade também nos protege de um vitimismo, de ai, coitadinho de mim, porque eu sou muito ruim, porque eu não consigo, porque eu. Porque eu já não estou olhando para quem eu sou, eu quero olhar para quem Deus fala que eu sou, não o que eu faço, as coisinhas, mas quem Ele olha para mim, o que Ele me fez ser. Isso aqui é só um pequeno toque, mas eu creio que a igreja precisa falar mais sobre identidade. Eu creio que é um assunto que talvez foi um pouco negligenciado porque a gente acha que é básico, mas não é básico. É profundo, é real e traz mudança para a nossa vida. Existe algo, essa identidade, esse sentimento de filho de Deus, que é a nossa âncora, que vai nos manter firmes. E eu queria focar agora nesse último versículo que a gente leu. No versículo 14 de 2 Pedro 3, fala: por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E eu acho muito interessante porque é aquela crise, aquele paradoxo que entra na nossa mente, né, que nós não conseguimos produzir uma vida santa, né, sem mácula, não conseguimos produzir uma mente sem culpa e não conseguimos produzir uma paz, mas ele fala que esforcem-se. Esforcem-se. É um trabalhar que só o Espírito Santo pode fazer em nós, mas que Ele nos chama para nos esforçar nele, para buscar nele, para encontrar nele, para que Deus nos encontre sem mácula. E ficou muito claro para mim essas 3 palavras, sem mácula, sem culpa e em paz, porque para mim sem mácula me parece no espírito, parece um espírito santificado, onde nós nos arrependemos dos nossos pecados, onde somos lavados pelo sangue de Jesus, porque a Bíblia fala que sem santificação ninguém verá o Senhor, em Hebreus 12. E então, que Deus nos encontre sem mácula, onde nós nos arrependemos, somos pessoas arrependidas e lavadas pelo sangue de Jesus. Segunda coisa, sem culpa. E culpa tem a ver com a mente, tem a ver com nossa mente, com condenações que vêm na nossa mente.
Mas a Bíblia fala que nós temos uma consciência lavada pelo sangue de Jesus. Não só os nossos pecados foram perdoados, mas a nossa consciência do pecado foi lavada. Quer dizer que aquelas coisas que podiam nos colocar para baixo do nosso pecado também é lavado. Não só nosso pecado diante de Deus, mas a consciência do pecado. Então, uma vida sem culpa, e eu creio que esse sem culpa também tem a ver com viver pela fé, porque quando você vive pela fé, em obediência a Deus, você não fica com a mente cheia de condenação. Você obedece a Deus pelo Espírito Santo, você tem fé em Deus naquilo que você está fazendo, e você não carrega essa culpa. Então, é a fé operando nas obras também, né? E em último lugar, em paz. E eu creio que isso é uma coisa que a igreja nos nossos dias precisa buscar. Que Deus nos encontre em paz. Sem preocupações, sem ansiedade, mas com total confiança em quem Deus é, nas suas promessas, naquilo que Ele fará. E com a nossa identidade presa nele, eu creio que essa parte de em paz tem a ver com as nossas emoções. Que Deus alcance as nossas emoções e nos ajude a alcançar esse lugar de paz. Onde eu não estou no controle. Então, eu não preciso ficar preocupado e ansioso pelo que virá, porque está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que é soberano sobre todas as coisas, que não tem nada fora do controle dele. Então, eu posso descansar nele. Amém? E eu creio que esse em paz, mais uma vez, a gente não está flutuando nas nuvens assim, né? Não abalado por nada, mas é um lugar que a gente esforça em entrar. Constantemente as coisas vão tentar nos tirar desse lugar e a gente vai voltar para ele. Como? Com os nossos dias e que o céu, gente, o que está acontecendo agora não é nada. O céu vai derreter. O que é isso que a gente está passando agora? Qualquer coisa que você pensar que você está passando agora, o que é isso comparado com o céu derreter, com as estrelas caírem, com tudo se desfazer, com 2/3 da terra morrerem? Não é nada, entendeu? Assim, quando você coloca em proporção, se você tem fé para o dia do Senhor, confiança de que Ele vai estar no controle naquele dia, que Ele vai fazer nova todas as coisas, que vai ser lindo, que Ele vai apagar toda lágrima, que se eu morrer naquele dia vai ser maravilhoso, não tem problema. Se eu tenho fé naquele dia, o que é isso que eu estou passando hoje? Amém? Isso é ter os olhos no dia do Senhor, colocar em perspectiva. E eu queria terminar falando assim que só o Espírito Santo pode nos levar para onde nós devemos estar. Só Ele pode sondar os nossos corações, nos mostrar onde é que existem coisas que nos impedem de ser achados nesse lugar, sem mácula, sem culpa e em paz. Quais são as coisas que estão minando, que estão roubando esse lugar de nós, esse lugar que Deus tem para nós? Eu fico pensando bastante sobre uma coisa que meu pai vem pregando bastante nos últimos tempos, sobre as festas, né? Sobre o que vai acontecer nesses últimos dias, o que nós estamos prevendo que vai acontecer. A festa das trombetas vai vir, a palavra profética sendo levantada nos nossos dias de uma forma nítida, que vai nos chamar para o dia da expiação, onde Deus vai fazer separação dentro do nosso coração, onde Deus vai fazer expiação dentro da igreja. E só o Espírito Santo pode fazer isso dentro de nós. Nós podemos pedir para Ele: Senhor, olha dentro de nós. Fala que nos últimos dias Ele vai ser como aquele que pega a pá, né, que joga para cima o trigo e tudo mais. Ele joga para cima como uma pá que ele joga para cima, e o que é palha, o que é restolho, ele vai levado com o vento, e o que cai é o trigo, que é o fruto que realmente vai permanecer. Muitas vezes a gente pode olhar para isso como Deus, Jesus separando, né, no julgamento final, separando aqueles que são os filhos dele,
daqueles que não são. Mas eu creio que Deus quer fazer essa separação dentro de nós também.